formada pelo ponto de vista dos super-heróis. Tudo isso você vê hoje na nossa edição do jornal CSM News. A Guerra Fria foi a principal inspiração dos quadrinistas da década de 50 a 90. Vamos conhecer mais sobre esse período na reportagem da Giovanna Bossi. As histórias em quadrinhos que imortalizaram heróis conhecidos até hoje tiveram grande influência do contexto social que se passava nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética, em 1991. Foi um período onde o medo pairava no ar. A qualquer momento, uma guerra poderia acontecer. Além disso, foi um período de grandes avanços tecnológicos e científicos, como a criação de câmeras, GPS e a própria internet. Hoje, a Marvel, maior empresa de quadrinhos do mundo, surgiu nesse importante período. Seu presidente, Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee, morreu em 12 de novembro do ano passado. Essas histórias fizeram tanto sucesso que se tornaram filmes e séries. Assim, também entraram no nosso dia a dia, como em brinquedos, utensílios e roupas. Muito obrigada, Giovanna. Bom, você confere agora algumas histórias desses super-heróis numa reportagem de Maria Júlia Couto. Bom dia. Homem de Ferro, Incrível Hulk e X-Men. Esses super-heróis, apesar de tão famosos, têm suas histórias pouco conhecidas. Durante a Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos criavam eles como forma de valorizar os Estados Unidos e criticar severamente a União Soviética. O Capitão América, por exemplo, criado em 1940 por Joe Simon e Jack Kirby, já era usado antes da Guerra Fria, como forma de combate ao fascismo e nazismo. Em uma das edições, podemos ver o Capitão América, que carrega na sua roupa as cores da bandeira estadunidense, proferindo um soco no rosto do ditador alemão Adolf Hitler. Outra história em quadrinhos relacionada à Guerra Fria é o Incrível Hulk, lançado em 1962. Bruce Banner, famoso físico que trabalha junto com militares em experimentos secretos, torna-se vítima de sua própria pesquisa, transformando-se em um monstro gigantesco quando se sente ameaçado ou irritado. A história foi inspirada nos diversos experimentos que eram feitos pelo governo. Essa história tinha o objetivo de representar os experimentos governamentais secretos realizados durante a Guerra Fria. Uma curiosidade é que a cor original do Hulk era cinza, e por causa de um erro gráfico, a tonalidade acabou variando muito. Em algumas cenas, o cinza mais parecia verde. Para resolver o problema, Stan Lee e o colorista Stan Goldberg assumiram de vez a nova cor. Temos uma lista imensa desses super-heróis, como, por exemplo, a Viúva Negra, criada em 1964. Depois de ser atacada por nazistas, ela cresce e desenvolve habilidades marciais e logo é convocada pela KGB, sistema de espionagem da União Soviética. Treinada para ser letal, foi condicionada psicologicamente para ser a espiã que conhecemos hoje. Muito obrigada, Maria Júlia. Bom, agora vamos falar ao vivo com a repórter do Rio de Janeiro, com a Larissa Gomes. Bom dia, Larissa. Bom dia, Nayara. Bom dia, Beatriz. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro entrevistando pessoas sobre curiosidades desses super-heróis. Confira as entrevistas. Qual foi a primeira cor do Hulk lançado pela Marvel? Verde. Não. Branco. Não, foi cinza. Você sabe qual foi a primeira cor lançada do Hulk na Marvel? Não. Foi cinza. Qual foi a primeira cor do Hulk lançado pela Marvel? Verde. Não. Chuta outra. Rosa. Não. Chuta mais uma. Vou chutar a vermelha. Não, foi cinza, Tutu. Então, tinha falado cinza. Bom dia! Bom dia. Hoje nós estamos aqui em mais uma Extra Notícia para falar sobre as histórias em quadrinhos durante a Guerra Fria. As histórias em quadrinhos ganharam uma grande popularidade após a Grande Depressão, que foi a maior crise econômica mundial no século XX. Por ser mais barato que os livros, as histórias em quadrinhos eram mais vendidas. Utilizado como meio de comunicação durante a Segunda Guerra Mundial e como propaganda de guerra norte-americana, na infogrevista do Capitão América lutava contra soldados nazistas e assim preservou um modelo de liberdade e democracia.
Durante esse período, o gênero de super-heróis ganhou o centro de toda a indústria norte-americana, no que ficou conhecida posteriormente como a Era de Ouro dos quadrinhos. Essa era pode ser caracterizada como uma das mais inocentes e épocas, no qual os super-heróis eram um paradigma de ser humano perfeito. Para pensarmos mais na temática, temos em destaque o Incrível Hulk, que retratava a corrida armamentista, e o Quarteto Fantástico, que retratava a corrida espacial. Seu surgimento até os dias de hoje, as histórias em quadrinhos estão ligadas às transformações sociais que modificam o mundo moderno. Ou seja, os acontecimentos históricos que mudaram o nosso mundo refletiram de alguma forma no mundo dos quadrinhos. Sendo assim, devemos analisar essas mídias levando em consideração o contexto político e socialmente no qual eles se inserem. Obrigada por assistir e até a próxima! Para mais informações, basta acessar o nosso site. Bom, e nós ficamos por aqui com mais uma edição do jornal CSM News. Tenha um bom dia. Paz e bem!